Bora lá, seguindo por aqui com o nosso Vitrine Revista. Você sabe o que é um vegano? O que é o vegetariano? Patrícia, que conversa é essa? Tem diferença? Uai, claro que tem. Tô mineira hoje, que nem a Cássia. Claro que tem diferença. Vegano é uma coisa, vegetariano é outra. E muita gente confunde, viu? Bora saber mais? Então olha só. O veganismo pode ser definido como um estilo de vida que exclui todas as formas de exploração animal. Na alimentação, são excluídas todas as fontes de origem animal, como as carnes, leites, ovos, queijos, iogurtes e outros. Também inclui a eliminação de roupas e produtos que de alguma forma têm na sua composição produtos de origem animal, ou então que foram testados em animais, como os cosméticos. Não é permitido vestir roupas e sapatos feitos com partes dos corpos de animais como couro, seda, lã e outros. Já o vegetarianismo segue um padrão alimentar onde se excluem as carnes de boi, frango, peixes, porco e de outros animais. Alguns vegetarianos consomem leite, derivados e também ovos. O número de vegetarianos tem aumentado devido à conscientização da população em relação à saúde e também pela preocupação com os animais e o meio ambiente. E agora que a gente já entendeu melhor o que é o vegano, o que é o vegetariano, eu vou conversar com a nossa maravilhosa nutricionista Thaís Castanha para saber se isso pode interferir na saúde, se é verdade que quem tem esse tipo de dieta precisa fazer, por exemplo, suplementação. Boa tarde, Thaís, minha linda, tudo bem? Boa tarde, Paty. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Imagina, prazer é nosso em te receber, viu? Conta pra nós, então, derivados, nós podemos suprir os nutrientes para aquelas pessoas que apenas não comem carne? Só os derivados do leite não são suficientes. Eles até fornecem cálcio, zinco, algumas vitaminas do complexo B, mas, por exemplo, ferro, ômega 3, nos derivados a gente não encontra. Então, é necessário fazer suplementação para esse público. E para quem não come nem os derivados, digamos assim, né, não consome, é preciso fazer suplementação também? Ou esses alimentos, eles são suficientes? O que a gente faz, Paty? Para que essas pessoas elas não entrem num quadro de anemia, por exemplo, a gente vai trabalhar todo um conjunto da alimentação. Porque o vegano, ele não consome nenhum tipo de alimento de origem animal, mas o vegetariano consome os derivados e tem alguns que comem ovos, peixes. Então, se for essa classe do vegetariano, está tranquilo. Ele não, é muito difícil ele ter alguma deficiência, mas aí a gente faz exames para analisar. Mas se for o vegetariano, o vegano que não come nenhum alimento de origem animal, a gente precisa ficar com os olhos atentos, porque pode sim ter uma deficiência nutricional e a gente tem que usar uma suplementação. Tá, e por exemplo, quais são os principais ou os nutrientes, vamos dizer assim, mais difíceis de serem consumidos para as pessoas que elas não comem carne, que elas não comem proteínas? Como que é? A proteína é o principal, tá? É muito difícil de conseguir. Precisa ter esse acompanhamento nutricional para que a pessoa não troque o consumo de proteína pelo carboidrato, que isso eu vejo que acontece muito no consultório. Então, as pessoas tiram a carne e aí qual é o prato dela? Arroz, feijão, salada e batata. E, às vezes fritura também, tá? Eu já peguei muita gente no consultório que acaba fazendo essa substituição. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né? Para que ele faça esse prato equilibrado. E além da proteína, tem deficiência também de vitaminas do complexo B, vitamina B12, vitamina B2, ferro, cálcio, ômega 3. Então, a gente tem que olhar toda essa parte nutricional. Tá, está meio, vamos dizer assim, não sei se é na moda a palavra, mas assim, das pessoas acabarem suplementando através de agulhas as vitaminas, né? Sim. A B12, a vitamina D, enfim. Isso pode ser feito ou pode, mas moderadamente, é melhor extrair dos alimentos mesmo? Paty, nesse caso, é muito importante que a pessoa passe por uma avaliação, porque geralmente ela precisa fazer uma suplementação endovenosa. Ela precisa de uma aplicação. Se ela nunca buscou ajuda, resolveu tirar a carne por conta e nunca fez um exame para ver, é importante que ela vá avaliar, porque para ter uma anemia é muito fácil. Aí o que acontece? A pessoa fica cansada, sem vontade de fazer as coisas, com aquele olhar bem apático, com a aparência meio pálida. É anemia. Entendi. Então, assim,
pode usar essa suplementação endovenosa, mas precisa de uma avaliação. A gente precisa fazer esses exames laboratoriais para ver os níveis que estão essas vitaminas no corpo dessa pessoa, para saber qual suplementação indicar. Por exemplo, se essa deficiência não for tão severa, a gente pode suplementar via oral, tranquilamente, que vai suprir ali a necessidade. Mas se essa deficiência for maior, aí o caso da suplementação endovenosa. Ou seja, é importante, antes da pessoa, vamos dizer assim, aderir a uma dieta que está na moda, ou que as pessoas estão falando, ou que fulana faz, que a blogueira faz, enfim, que cada organismo é um organismo, né, Thaís? Ela ir e fazer o seu check-up primeiro, né, para verificar. Porque daí começou, aí depois começa a sentir alguns sintomas e muitas pessoas levam como, não, deve ser normal, é assim mesmo, é assim. Quando vê, tá lá no hospital. Sim, a deficiência de ferro pode levar à morte. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas para quem vai fazer direitinho, mas ela não quer consumir carne, né? Tá, o que seria o substituto? Tem? Diretamente não. A gente precisa pensar num complemento. Arroz e feijão é essencial, não tem como tirar, não dá para fugir disso. E aí a gente complementa com outras leguminosas, grão de bico, lentilha, a gente complementa com sementes também, semente de abóbora, chia, semente de girassol, consumir bastantes vegetais verdes escuros. Então ela precisa ter um prato bem colorido e bem diversificado para que ela atinja as necessidades aí só com a alimentação. E a gente vê que não apenas as pessoas que têm esse tipo de dieta, vegetariano, vegano, mas acho que todas as pessoas de um modo geral, né, tem que ter esse prato mais colorido. Sim, precisa, ter mais essas leguminosas, sementes. Isso, precisa. Mas esse público em específico precisa cuidar mais ainda. Mais ainda, tem que ter essa variedade. Então, ter esse prato colorido e pensar nas sementes também. E tem algum, por exemplo, sintomas? Você falou ali da pessoa ficar mais apática, mais cansada, pode ser uma anemia. Tem algum outro tipo de sintoma que talvez as pessoas que façam esse tipo de dieta venham a sentir? É mais essa relação com a deficiência de ferro, B12, vitamina D, que vai causar essa sonolência, falta de energia, cansaço. Às vezes começa a fazer um exercício físico, não consegue terminar. Então é bem importante que ela coloque na alimentação, suplemente também essa parte. Se necessário, sim. Entendi. A gente só retomando o suplemento, existem suplementos em pó de proteína, como o whey protein, que é do leite, né, que também é legal para quem é vegetariano, pode consumir, e para quem é vegano a gente tem as proteínas de origem vegetal, que aí ela vem da amêndoa, vem da ervilha, vem do arroz, é a proteína de forma isolada. Então eu costumo passar bastante para os pacientes, porque é uma forma muito prática de incluir a proteína. Faz um shake, uma vitamina com fruta, já tem a sua proteína aí do lanche da tarde, por exemplo. Olha que maravilha, só quantas dicas da nossa maravilhosa Thaís Castanha aqui no programa, viu? E para você ter mais dicas com ela, é só seguir ela no Instagram, viu? Thaís, minha linda, passa o seu Instagram pro pessoal do Vitrine. É NutriThaís.castanha. Perfeito, obrigada pela presença, viu? Paty. E até uma próxima. Até mais.